Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar para você a partir de agora com as primeiras e principais informações. Hoje, quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2021, Diego Soares trazendo muita informação a partir de agora. Vamos começando com a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 30 de dezembro. Centro-Oeste. Brasília tem céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 18 e 25 graus. A umidade relativa do ar é de 70% a 100%. Goiânia e Goiás tem céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscilando entre 20 e 27 graus. A umidade do ar varia entre 70% a 100%. Norte. Boa Vista em Roraima tem nesta quinta-feira, dia 30, céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura marcando entre 23 e 34 graus. A umidade relativa do ar é em torno de 40% a 90%. Porto Velho em Rondônia tem céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura em torno de 24 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 70% a 100%. Nordeste. São Luís do Maranhão tem nesta quinta-feira céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura indicando entre 25 e 31 graus. Umidade do ar é de 50% e 90%. João Pessoa, na Paraíba, tem previsão de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E temperatura entre 24 e 32 graus. Umidade do ar oscila entre 40% a 80%. Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas e temperatura variando entre 21 e 33 graus. Umidade relativa do ar é de 40% a 80%. Florianópolis, em Santa Catarina, tem previsão de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e temperatura mínima de 22 e máxima de 27 graus. Umidade do ar em torno de 60% a 80%. Sudeste. Rio de Janeiro fica com muitas nuvens, nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura oscilando entre 22 e 26 graus. Umidade do ar é de 80% a 95%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, com previsão de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e com os termômetros marcando temperatura entre 17 e 23 graus. Umidade do ar gira em torno de 80% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 30 de dezembro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. A campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil ultrapassou a marca de 320 milhões de doses aplicadas. E os números são os seguintes: mais de 161 milhões de brasileiros receberam a primeira dose. Outros 143 milhões estão com o ciclo completo, primeira e segunda doses. Isso equivale a 80% do público-alvo vacinado, ou seja, pessoas acima dos 12 anos. E mais cerca de 16 milhões de pessoas já tomaram a dose de reforço. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação é responsável pela redução de casos, mortes e ocupação de leitos de UTI. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. A Fundação Oswaldo Cruz divulgou nesta quarta-feira nota técnica em que defende a importância de vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19.
No documento, a Fiocruz defende o seguinte, que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, realizou uma análise técnica rigorosa para autorizar a aplicação dos imunizantes em crianças dessa faixa etária e que a vacinação infantil já foi iniciada em outros países, sendo uma ferramenta fundamental no controle da pandemia. A nota justifica a vacinação de crianças porque elas, além de desenvolverem formas graves da doença, podem também transmitir o coronavírus. De acordo com a Fiocruz, do início de janeiro até o início de dezembro, 20 mil pacientes com menos de 19 anos foram hospitalizados com casos de síndrome respiratória aguda grave causada pela Covid-19. Outra complicação grave provocada pelo coronavírus é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, quadro que gera inflamações em diferentes partes do corpo. No Brasil já foram registrados cerca de 1.500 casos e a morte de 85 crianças. O documento ainda defende que a vacinação de crianças é uma alternativa robusta para garantir a continuidade do ensino presencial e a proteção contra a Ômicron. A Fiocruz também destaca a segurança da vacina da Pfizer, que é desenvolvida para essa faixa etária e que já está sendo aplicada nos Estados Unidos. No país, 5 milhões de crianças já foram imunizadas. União Europeia, China, Chile, Bolívia e Cuba são outros países que já iniciaram a imunização de crianças menores de 12 anos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Se em vez de 2, as pessoas tomarem 3 doses da vacina AstraZeneca, o nível dos chamados anticorpos neutralizantes pode aumentar quase 3 vezes. E isso é capaz de combater a variante Ômicron do coronavírus. As conclusões são de um estudo independente de diferentes instituições e de pesquisadores da Fiocruz e da Universidade de Oxford que desenvolveu o imunizante. De acordo com um artigo publicado em uma plataforma internacional de biologia, os anticorpos neutralizantes aumentaram 2,7 vezes após a 3ª dose da AstraZeneca. Isso resgata a capacidade de resistência das defesas do nosso corpo em relação às outras variantes de preocupação após a 2ª dose. A pesquisa analisou 41 voluntários que receberam 3 doses da AstraZeneca. E um mês após eles receberem a 3ª dose da vacina, os níveis dos anticorpos que neutralizam a variante Ômicron estavam semelhantes aos que combatem as variantes Alfa e Delta depois da 2ª dose. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Você já tentou emitir uma certidão ou conferir um registro público? Se sim, provavelmente teve trabalho. Normalmente a gente precisa ir até um cartório que muitas vezes é longe da nossa casa e só funciona no horário em que estamos trabalhando. Além disso, as taxas, os procedimentos e os prazos para emissão de documentos não são padronizados. Uma medida provisória que entrou em vigor nesta terça-feira vai permitir que as pessoas sejam atendidas pelos cartórios sem sair de casa, como explica o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. É inegável que está no momento de sairmos de um sistema cartorial local para um sistema cartorial global. Com a aprovação dessa medida provisória, e tenho certeza que o Congresso Nacional será um grande parceiro nessa medida, como foi em outras, nós estaremos dando ao brasileiro o direito de consultar registros que lhe interessem e da qual ele é parte do seu lar. Vamos acabar com a necessidade da pessoa ter que fazer aquela migração por cartório. A medida provisória prevê a implantação do SERP, Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Todos os cartórios do país têm 13 meses para se conectarem à plataforma. O prazo termina no dia 31 de janeiro de 2023. Vai ser no SERP que os atos e negócios jurídicos serão registrados e consultados eletronicamente. Também será possível acessar à distância as informações sobre garantias de bens móveis e imóveis, enviar documentos e emitir certidões. Além dos novos documentos, que já serão expedidos em formato digital, os cartórios devem digitalizar todos os documentos que já existem em seus acervos. Nesse caso, não existe prazo, porque cada cartório possui diferentes quantidades de documentos, mas a orientação do Ministério da Economia é que isso seja feito sob demanda. Por exemplo,
uma pessoa solicita a confirmação da autenticidade de uma certidão de registro que só existe no papel. Aí o cartório digitaliza o documento para enviar para a pessoa e já aproveita para colocar essa certidão no acervo virtual. O secretário de Política Microeconômica da Secretaria de Política Econômica, Emanuel Souza de Abreu, destacou as principais mudanças que vão ocorrer nos cartórios. Uma padronização de processos, porque todos os cartórios terão que se plugar da mesma maneira a essa plataforma. A segurança jurídica, porque todos os dados vão ser obtidos de forma com assinatura avançada ou qualificada, assinaturas eletrônicas, e de forma pública, ou seja, como você consegue dar transparência a esse registro, dá uma segurança jurídica muito maior, porque qualquer ato de registro indevido, por exemplo, é facilmente verificado pela sociedade. Digitalização de todo esse processo, ou seja, toda aquela papelada, né, que você tem que levar, juntar, poderá ser feito por meio digital, e facilidade, claro, de acesso para toda a sociedade que poderiam pedir o serviço via internet. A adoção do sistema eletrônico dos registros públicos vai permitir ainda a consulta do registro de bens móveis usados como garantias nos empréstimos, como na compra da casa própria ou de crédito para empresas, e vai conectar as bases de dados de todos os cartórios do país. A medida provisória que cria o SERP ainda precisa ser confirmada pelo Congresso Nacional até o fim do mês de maio, e a regulamentação do sistema será feita pelo Conselho Nacional de Justiça. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais Café com Notícias. Café com Notícia. Você está ouvindo Redimissões. Café com Notícia. O americano Elon Musk, dono da Tesla e homem mais rico do mundo, foi alvo de intensas críticas nas redes sociais chinesas depois que a China reclamou que a sua estação espacial foi forçada a evitar colisões com satélites lançados pelo projeto do bilionário Starlink Internet Services. A estação espacial do país teve 2 encontros imediatos com os satélites Starlink neste ano, afirmou Pequim. O incidente por trás das queixas apresentadas à Agência Espacial da ONU ainda não foram verificadas de forma independente. Starlink é uma rede de internet via satélite operada pela SpaceX, de Musk. A Microsoft informou que não comparecerá ao evento Consumer Electronics Show, o CS 2022 em Las Vegas. A empresa optou por não ter presença física na maior feira de tecnologia do mundo devido à preocupação com a variante Omicron do coronavírus. Em comunicado, a companhia afirmou que participará da CS remotamente. Com a decisão, a Microsoft se junta a empresas como a Amazon, Meta, controladora do Facebook, Twitter e Pinterest, que também não enviarão a equipes à próxima edição, que será realizada de 5 a 8 de janeiro. A Agência Nacional de Telecomunicações informou no último dia 22 que dispositivos ilegais usados para adaptar TVs para conteúdos de streaming têm vulnerabilidades que comprometem a segurança e proteção dos dados do usuário. As informações constam nos resultados de estudos realizados por técnicos da Anatel e da Agência Nacional de Cinema, Ancine, para avaliar se os dispositivos são autorizados e que podem comprometer dados do usuário. O alerta da Anatel refere-se a aparelhos de TV Box não homologados. Esses equipamentos são utilizados para habilitar televisões para o download e a instalação de aplicativos de streaming de conteúdo. Em alguns casos, os dispositivos também permitem o acesso a canais de TV paga sem assinatura. O setor de ração teve um crescimento positivo de 4,5% em 2021, frente ao observado no mesmo período do ano anterior. A produção de ração animal alcançou 85 milhões de toneladas no último ano, segundo o CEL da Sindirações, Ariovaldo Zani. O crescimento do setor de ração confirma o bom desempenho do agronegócio brasileiro no último ano, na qual foi impulsionado pela demanda chinesa por proteínas animais. Para 2022, o cenário é mais otimista, que permite assegurar que as amenidades climáticas contribuirão na recomposição dos estoques globais e no razoável alívio nos preços dos cereais e oleaginosas. Ainda que no Brasil, os valores pressionados pelo câmbio continuarão posicionados em patamar superior ao historicamente praticado. Alisson Brandon Alves dos Santos do Pinheiros destaca em 2021 pela conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na prova dos 400 metros com barreiras. Já desenhou com o técnico Felipe de Siqueira o ano de 2022, que terá como foco principal o Mundial de Oregon, ao ar livre, entre os dias 15 e 24 de julho, em Eugene, nos Estados Unidos. Alisson não competirá na temporada indoor em pista coberta nos primeiros meses do ano no hemisfério norte. O barreirista segue preparação no Brasil e São Paulo, mas planeja seguir os treinamentos nos Estados Unidos
e fazer algumas competições preparatórias na Europa para o Mundial. Além do Mundial de Oregon, as grandes competições que estão no radar de Alisson são também os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 e a Olimpíada de Paris 2024. A seleção brasileira foi convocada nesta terça-feira para o Sul-Centro-Americano de Handebol Masculino de 2021, que acontece em Recife entre os dias 25 e 30 de janeiro de 2022. Os 21 atletas escolhidos pelo técnico Tatá treinarão no Clube Pinheiros, na capital paulista, entre os dias 2 e 20 de janeiro. Após o período de treinos, 3 atletas serão cortados e o grupo de 18 jogadores seguirá para Recife para a disputa da competição. A primeira competição oficial de desportos para deficientes visuais será o Campeonato das Américas de Goalball entre os dias 15 e 22 de fevereiro, em São Paulo, que distribuirá 2 vagas no masculino e 2 no feminino para o Mundial da modalidade marcado para junho, em Hangzhou, na China. A seleção masculina já carimbou seu passaporte para o Mundial em virtude do ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Já o selecionado feminino buscará uma vaga. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. O Hemorrio acionou o alerta vermelho devido à baixa em doações de sangue no estado do Rio de Janeiro. Neste fim de ano, o Instituto contabilizou 10% a menos de bolsas de sangue coletadas em relação a 2020, período do auge da pandemia no estado. A doação é fundamental para garantir o suporte às principais emergências e unidades de saúde. Com isso, o diretor-geral do Hemorrio, Luiz Amorim, faz um apelo à população. Temos habitualmente 250 doações por dia, estamos hoje contando com 150, 160 no máximo na última semana. Então por isso a gente está fazendo todos os esforços e apelando à população possa e queira doar sangue, que venham fazê-lo nesse período. É um momento difícil para todo mundo, para os hospitais que precisam de sangue. Então é isso, a gente apela à população, que nunca nos falta, né, a população do Rio de Janeiro, para que venham doar sangue, para que venham ao Hemorrio e ajudem a todos os pacientes do estado, da cidade do estado que precisam das doações. E para incentivar as doações, o Hemorrio anunciou a aplicação da vacina contra a influenza A na sede do Instituto, na Rua Frei Caneca, no centro da capital fluminense, como explica Luiz Amorim. Temos habitualmente 250 doações por dia, estamos hoje contando com 150, 160 no máximo na última semana. Então por isso a gente está fazendo todos os esforços e a gente vai continuar oferecendo a vacinação para aqueles contra a gripe, né, para aqueles que quiserem doar sangue e se vacinarem no mesmo local e assim se protegerem contra a influenza, contra a gripe. Podem fazê-lo no Hemorrio, né? A gente montou uma sala de vacinação, a pessoa vem, doa seu sangue e logo depois recebe a vacina. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e estar bem de saúde. Jovens entre 16 e 17 anos só podem ser doadores com autorização dos pais ou responsáveis legais. Não é necessário estar em jejum, apenas não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes e evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação de sangue. Outras informações podem ser obtidas através do Disque Sangue 0800 282 0708 ou nas redes sociais do Hemorrio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 30 de dezembro. Centro-Oeste. Brasília tem céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 18 e 25 graus. A umidade relativa do ar é de 70% a 100%. Goiânia e Goiás tem céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscilando entre 20 e 27 graus. A umidade do ar varia entre 70% a 100%. Norte. Boa Vista em Roraima tem nesta quinta-feira, dia 30, céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura marcando entre 23 e 34 graus. A umidade relativa do ar é em torno de 40% a 90%. Porto Velho em Rondônia tem céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura em torno de 24 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 70% a 100%. Nordeste. São Luís do Maranhão tem nesta quinta-feira céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
temperatura indicando entre 25 e 31 graus, umidade do ar é de 50% e 90%. João Pessoa, na Paraíba, tem previsão de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e temperatura entre 24 e 32 graus. Umidade do ar oscila entre 40% a 80%. Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas e temperatura variando entre 21 e 33 graus. Umidade relativa do ar é de 40% a 80%. Florianópolis, em Santa Catarina, tem previsão de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e temperatura mínima de 22 e máxima de 27 graus. Umidade do ar em torno de 60% a 80%. Sudeste. Rio de Janeiro fica com muitas nuvens, nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura oscilando entre 22 e 26 graus. Umidade do ar é de 80% a 95%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, com previsão de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e com os termômetros marcando temperatura entre 17 e 23 graus. Umidade do ar gira em torno de 80% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 30 de dezembro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Café com Notícias desta quinta-feira fica por aqui, agradecendo o carinho da sintonia. Amanhã eu tô de volta. Um forte abraço, fiquem bem, até amanhã. Café com Notícia.